Prezados escolásticos e escolásticas, boa noite. É mais um motivo de satisfação estarmos reunidos hoje no nosso 27º simpósio da Escola de Atenas, para tratarmos desse tema cujo título está aí no roteiro que os senhores estão acompanhando. A oratória segundo Mário Ferreira dos Santos. Mário Ferreira dos Santos não é um filósofo tão conhecido, mas vem se tornando conhecido no Brasil. As obras de Mário Ferreira dos Santos, de filosofia, as obras de retórica. Então nós vamos conhecer um pouco, no primeiro momento, o perfil biográfico de Mário Ferreira dos Santos. Esse nosso roteiro é dividido em 6 partes, o perfil biográfico, para a gente entender um pouco a vida dele, o contexto em que viveu. Depois nós vamos ver as ideias fundamentais das obras que nós vamos debatermos hoje. Basicamente 4 obras de retórica escritas por Mário Ferreira dos Santos. Então nós vamos fazer primeiramente uma análise da primeira obra, Curso de Oratória e Retórica. Depois faremos uma análise das ideias do segundo livro, Técnicas do Discurso Moderno. Depois, uma análise do terceiro livro, Práticas de Oratória. E, por derradeiro, uma análise do quarto livro, Antologia de Famosos Discursos Brasileiros. Então, o roteiro está dividido nessas 6 partes, depois faremos uma conclusão. E eu quero dar as boas-vindas às pessoas que estão chegando pela primeira vez aqui na escola, a Crislane, o Folhinha, que nos acompanham já no nosso grupo do WhatsApp, o Matheus, o Erasmo já há algum tempo não vinha, está novamente aqui aparecendo, e o Victor. Sejam bem-vindos também, todos os senhores se sintam bem. Nós vamos, depois da minha explanação, nós vamos abrir para que as pessoas possam também fazer alguma pergunta, no segundo momento, e no terceiro momento, para abrir para as pessoas que queiram ocupar a tribuna e também manifestar a sua ideia, a sua opinião, e a gente encerra com um momento cultural, com o professor Renan, membro da Academia Acreana de Letras, declamando aqui um poema para nós, momento cultural do nosso simpósio. Simpósio é uma palavra grega que significa beber juntos. Essa é a ideia de estarmos aqui bebendo na fonte da sabedoria greco-romana. E uma dessas sabedorias da Grécia Antiga é a retórica, que Mário Ferreira dos Santos dedica 4 de suas obras a esse tema. Mário Ferreira dos Santos, ele nasceu em São Paulo, em Tietê, estado de São Paulo, em 1907 e morreu em 1968. Já ainda menino, ele foi para o Rio Grande do Sul, onde foi matriculado numa escola jesuítica, e ele mesmo vai dizer que deve muito à educação jesuítica que ele recebeu, na formação jesuítica dele. Ele se formou em Direito, em Ciências Sociais, trabalhou como jornalismo, foi jornalista com jornalismo, foi jornalista em vários jornais, né, daquele estado, envolveu-se também em produções cinematográficas, foi tradutor de obras de Nietzsche, de Pascal e outros pensadores, e era um leitor e um escritor voraz. Não se dedicou ao trabalho na academia, nas universidades, fez um trabalho à parte de escrever livros, vários livros de vários temas, e em si ele é um pitagórico. É como se fosse um seguidor das ideias de Pitágoras. Ele mesmo tem um comentário ao famoso Versos Dourados de Pitágoras. São escritos que vieram da antiguidade, que são atribuídos a Pitágoras, e ele faz um comentário a esses Versos Dourados de Pitágoras. Também ele tem um livro chamado Pitágoras e o Tema do Um. Ele estuda a numerologia pitagórica. E todos os seus escritos é muito influenciado por esse perfil pitagórico. O Mário Ferreira dos Santos tem uma dimensão esotérica no trabalho dele, de alguma maneira. E, por exemplo, quando Pitágoras ele vai definir, os pitagóricos definiu a oratória como uma harmonia numérica. Então, se nós formos pegar os nossos estudos sobre a oratória é cheia dos números. Como é que a gente pode ver os números na oratória? De diversas maneiras.
Então, os pitagóricos definiu essa arte de falar no tempo adequado, no tempo certo, como uma harmonia numérica. O momento certo de falar, nós estamos diante de um número. Nós não vamos explorar isso hoje, essa numerologia pitagórica, porque mais na frente nós vamos ter um simpósio só sobre a oratória pitagórica. Apenas aqui explicando que Mário Ferreira dos Santos se situa dentro desse pitagorismo e dentro do platonismo também. Platão, na verdade, é um discípulo de Pitágoras. Então, ele tem esses livros, ele criou uma editora própria para publicar os livros dele. Ele teve todo esse trabalho, né, de criação de uma editora. Esses livros todos aqui são publicados pela editora Logos, que era uma editora que ele criou para publicar os seus próprios livros. E usou a mão de obra da própria família para fazer esse trabalho. E Mário Ferreira dos Santos passou a ficar mais conhecido atualmente no Brasil por obra dos trabalhos de Olavo de Carvalho, que tem sido um dos grandes divulgadores de suas ideias e dos livros de os livros de Mário Ferreira dos Santos. Então, é como se fosse uma redescoberta desse pensador brasileiro. Embora na década de 50, 60, o Mário Ferreira dos Santos fosse conhecido e fosse lido, mas caiu numa espécie de ostracismo e, nos tempos modernos, foi resgatada essa obra, esse pensamento do filósofo, devido principalmente ao Olavo de Carvalho, que tem um livro específico. Depois, para quem quiser conhecer melhor Mário Ferreira dos Santos, esse livro, Guia para o Estudo de Sua Obra. Então, quem quiser conhecer melhor Mário Ferreira dos Santos, as obras que ele fez, aqui tem um índice enorme da produção intelectual dele, é uma vasta produção intelectual, muitos livros escritos, abarcando várias dimensões da própria filosofia. Eu, particularmente, tive contato, pelo menos com o nome de Mário Ferreira dos Santos, ainda na década de 90, ao ler os livros do professor Reinaldo Polito, professor de oratória, porque o Reinaldo Polito cita o Mário Ferreira dos Santos nas suas obras. Por exemplo, eu trouxe aqui para ilustrar como se tornar um bom orador e se relacionar com a imprensa. Esse livro é de 96. E aqui, ao final, o Reinaldo Polito traz na sua bibliografia esses livros que nós vamos estudar aqui. Então, isso mostra também a influência de Mário Ferreira dos Santos nesse próprio estudioso da oratória brasileira, que é o Reinaldo Polito. Eu tive contato com a oratória, o primeiro contato que eu tive com a oratória foi nos livros do professor Reinaldo Polito, que hoje ainda continua em atividade, tem dezenas de livros publicados e é um grande professor de oratória no Brasil, um estudioso da oratória, um homem qualificadíssimo e que continua com suas palestras, né? Tem até um livro que ele escreveu para advogados, Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. É um livro prestigiado, que foi até lançado com a contribuição da OAB de São Paulo. Então, Mário Ferreira dos Santos já aparece nessa produção de oratória do professor Reinaldo Polito. E o Mário Ferreira dos Santos, ele aplicava cursos para empresários, para políticos que queriam falar bem. E desses cursos que ele aplicava sobre retórica, oratória, nasceram esses livros. Então, o nosso objetivo aqui não é estudar a filosofia de Mário Ferreira dos Santos. Nós estamos fazendo aqui um recorte específico. É estudar as obras de retórica de Mário Ferreira dos Santos. É um trabalho original, eu não encontrei até agora na internet, embora tenha muitas coisas a respeito de Mário Ferreira, muitas considerações outras de Mário Ferreira, mas eu não encontrei, até onde eu pesquisei, trabalhos específicos sobre essa abordagem retórica. E nós aqui na Escola de Atenas, nós, graças a Deus, temos essa condição de mergulhar em suas obras de retórica e fazer uma explanação e contribuir até com a divulgação e o entendimento do que este pensador brasileiro, esse filósofo, escreveu especificamente sobre a oratória. Então, como eu falei, o trabalho que nós vamos explanar aqui envolve esses 4 livros, né? E por que a gente escolheu Mário Ferreira dos Santos? Tantas pessoas no Brasil já há algum tempo escrevem sobre oratória. Se a gente abrir a internet aí, tem professor de oratória para tudo quanto é canto, oferecendo curso de qualquer jeito. Por que, dentre todos, nós escolhemos Mário Ferreira dos Santos? Principalmente pela sua filosofia, principalmente por ser um autor que trata a oratória com filosofia, por ter uma profundidade filosófica.
um interesse filosófico nas suas próprias obras de filosofia. Então, por isso que nós escolhemos esse pensador, pela pegada filosófica, pela profundidade filosófica do que ele escreve. Tem um celular fazendo aí barulho, não sei se é... E é para cá, é teu, Jalene, será? Não. Então, vamos lá para essa segunda parte, tá? As ideias fundamentais da primeira obra dele, Curso de Oratória e Retórica. Ele chega dizendo, olha, eu não pretendo ser original. E ele é muito honesto. Porque a pessoa que vai falar de retórica, dizer que vai fazer um trabalho original, que vai fazer um trabalho novo, que vai fazer um trabalho que é diferente, ele está enganando, porque a oratória já tem uma trajetória de mais de 3.000 anos. O ideal retórico começou nas obras do próprio Homero. Lá em Ilíada, por exemplo, o grande guerreiro Aquiles já tinha recebido, já recebia uma educação retórica do seu professor Fênix. Foi educado por Fênix, Aquiles, para ser um homem hábil na palavra, um hábil orador e um homem autor de grandes façanhas. Então, essa educação retórica, que depois, com os sofistas, vai ganhar uma dimensão mais formal, metodológica, já é algo muito antigo. Então, se pretender original, é, na verdade, um grande engodo. Ele estuda a oratória dentro dessa linhagem greco-romana. Então, ele é muito honesto quanto a isso, né, a questão da originalidade. No entanto, há muitas ideias nos seus livros que são fecundas, que são originais, que são importantes para que a gente possa aproveitá-las. E eu selecionei algumas que nós vamos ver agora. O Mário Ferreira dos Santos, ele diz assim, ele constrói uma imagem dos 3 livros dele. O primeiro livro, Curso de Oratória e Retórica. A pessoa está no alto de uma montanha e avista uma cidade. Ele tem uma visão panorâmica daquela cidade. Ele avista mais ou menos o tamanho da cidade, como é a cidade. Então, o primeiro livro dele é uma visão panorâmica. Curso de Oratória e Retórica é como se ele estivesse numa montanha vendo aquela cidade. Ele faz um trabalho panorâmico. É esse método que ele usa. Depois ele adentra na cidade. E lá ele conhece as ruas, conhece os prédios, conhece as saídas, as entradas, conhece as estradas. Então ele passa a ter uma visão mais analítica, porque ele entrou dentro da região e passou a conhecer mais. É a segunda obra dele, que ele fala, Técnica do Discurso Moderno. Já é algo mais analítico, ele não está apenas analisando panoramicamente, ele já entrou no objeto de estudo dele. E no terceiro livro, Práticas de Oratória, ele retorna para a montanha, e agora ele não retorna com a visão apenas panorâmica, porque ele já esteve lá. Então, ele tem a visão panorâmica, ele tem a visão analítica, mas agora ele tem a visão concreta. E então, a terceira livro dele é essa visão concreta. Visão panorâmica no primeiro livro, a visão analítica no segundo livro e a visão concreta. E ele diz, isso se aplica para tudo na nossa vida. Quando nós estamos querendo examinar alguma coisa, a gente pode primeiramente ter uma visão panorâmica, depois adentrarmos naquilo que a gente quer conhecer e depois temos uma visão mais real, mais concreta do objeto que se pretende estudar. Então, é um método que ele traz, inclusive, de estudo para a nossa vida, de vários outros campos. E ele vai iniciar dizendo, uma das mais justas e nobres aspirações de todos é ter o pleno domínio das ideias e dos meios de expressão. Ele diz que ter o domínio, a capacidade de expressar, a capacidade de falar, é uma aspiração legítima, é uma aspiração nobre, é uma aspiração justa de todas as pessoas, porque o professor vai dar sua aula melhor, o advogado vai defender melhor, o jornalista vai escrever melhor, o líder vai conduzir melhor, o mestre vai ensinar com mais perfeição, porque ele tem a capacidade de se exprimir, de se expressar. A oratória está ligada a um trabalho de libertação das nossas potencialidades. Porque se a gente não tem essa capacidade de expressar, nossos talentos ficam como se estivessem presos. Porque faltam palavras, falta fluência,
falta capacidade de exame, de analisar, de persuadir. Então ele vai dizer que é uma aspiração justa, é uma aspiração nobre, as pessoas quererem se expressar bem, almejarem se expressar bem, admirar, inclusive, quem se expressa bem, porque é da própria natureza do ser humano querer se exprimir, querer se expressar. Então o estudo, ele vai dizer, o estudo da oratória é um grande meio de aperfeiçoamento do espírito, porque para o homem poder falar bem, ele tem que ter conteúdo, ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que refletir. Então, quando ele se aperfeiçoa para falar bem, ele aperfeiçoa o seu próprio espírito, ele aperfeiçoa a sua própria mente, ele aperfeiçoa a sua própria intelectualidade, porque ele vai ter que fazer um trabalho interior consigo mesmo. E uma das partes da oratória, ela é oculta, ela é interior, ela começa na mente, que é uma parte da oratória que nós chamamos de invencio, é a descoberta na nossa mente dos argumentos que podem convencer, persuadir, conduzir, instruir alguém. A primeira parte da retórica, ela é oculta, ela é mental, ela é interior. Então ele vai dizer que a oratória é um grande instrumento de aperfeiçoamento do próprio espírito. Porque de onde vêm as palavras? Vem do nosso interior, vem da nossa interioridade, vem do nosso grau de consciência, vem do nosso grau de mentalidade. Então há uma ligação do que eu expresso com aquilo que eu tenho no meu interior. Daí ser um instrumento de aperfeiçoamento do próprio espírito, é uma educação, a educação retórica é uma educação do próprio espírito. E entenda-se aqui espírito como mente, como inteligência, como intelecto, como algo que pensa, algo que elabora, algo que discerne, algo que busca algo mais importante, né? E ele vai dizer, uma coisa que ele vai destacar bem, antes da pessoa falar, todo mundo vai dizer isso, mas poucos levam em consideração. Tem que haver o domínio do tema. Ele diz, não fale daquilo que você não conhece. Não aceite falar daquilo que você não domina, daquilo que você não conhece, daquilo que você não se aprofundou. É o que a oratória antiga, a retórica antiga já dizia. A retórica greco-romana é uma retórica conteudística. Os sofistas encantavam, os sofistas eram professores de muitos, porque eles tinham que ensinar. Para falar bem é preciso ter o que dizer, é preciso ter conteúdo. E isso é fundamental na estrutura da retórica. É uma das espinhas dorsais da retórica, o conteúdo. Sem conteúdo não existe um bom orador. Existe um paurador, existe um falastrão, mas não um orador. No sentido clássico que nós estamos falando aqui, como uma disciplina intelectual. A oratória como uma disciplina intelectual. Não apenas como um gesto, como uma postura, ou como uma voz, não. Essa parte superficial e exterior da retórica. Mas como uma disciplina intelectual. E aí ele vai dizer, quem não é senhor do que pensa, não pode ser senhor do que diz. Mostrando que a oratória está ligada ao pensamento, está ligada a esse trabalho mental nosso. Quem não é senhor do que pensa, como é que vai ser senhor do que diz? E o orador tem que ser um senhor do que diz. Se eu ocupo essa tribuna, as pessoas estão confiando em mim para ser um comandante, um líder, um senhor do assunto que nós estamos tratando. Estão confiando de que o orador vai dar conta do seu objeto de estudo. Vai fazer uma explanação, se preparou, ele leu, ele tem condições de explanar para as pessoas. E aí ele vai desenvolver, vai continuar no seu livro falando das 5 fontes da sublime eloquência. Uma das fontes da sublime eloquência é a elevação espiritual. Quanto mais evolução espiritual tem uma pessoa, mais a fonte do bem falar se expressa nela. É uma das fontes do bem falar. A evolução espiritual. E isso ele vai beber lá na retórica antiga. Nem sempre o Mário Ferreira dos Santos cita as fontes dele, porque parece que ele tem uma necessidade de realizar seu trabalho com muita velocidade. Tinha muita coisa dentro dele para escrever e muitas vezes ele não citava as fontes. Mas quando ele fala das 5 fontes da oratória sublime, ele está falando de um livro que foi elaborado na tradição greco-latina, intitulado O Sublime, do Sublime, de um pensador chamado Longino. Então, uma das fontes da eloquência, e quando eu falo eloquência aqui, estou falando da arte de falar bem,
eloquência, vem de falar, de se expressar, uma dessas fontes é a elevação espiritual. Às vezes as pessoas não têm muito conhecimento, mas ela tem uma elevação espiritual, ela tem uma facilidade de falar, que ela tem um grau de consciência, tem um grau de evolução espiritual, onde as palavras, por mais que ela não tenha o vocabulário necessário, ela encontra formas, metáforas, figuras de linguagem que faz sair de dentro dela uma espécie de sabedoria. Então ele vai continuar. São ideias desse livro que eu estou trazendo aqui a superfície, à tona, para a gente poder conhecer. Uma das coisas que ele vai destacar bem, além, falamos de uma das 5 fontes, né, que é a elevação espiritual. Quais são as outras? Por exemplo, o domínio do patos, o domínio das paixões, o domínio das emoções. O orador ele tem que ter o domínio das suas paixões, das suas emoções, para ter o domínio das paixões e das emoções dos seus ouvintes, do seu auditório. É outra fonte do bem falar. E é extraordinário isso, porque quem domina a si mesmo adquire aos poucos, ou na mesma proporção de que domina a si mesmo, uma capacidade extremamente positiva de falar bem. Quem domina a si mesmo, a fluência das palavras nascem naturalmente numa pessoa que domina a si mesmo. O domínio de si é um grande instrumento de desenvolvimento intelectual. E quando se desenvolve a intelectualidade, se desenvolve a capacidade de falar bem. Humberto Roden já dizia que a filosofia nasce da intelectualização do homem. A oratória também. A oratória nasce da intelectualização do homem. Na medida que você domina a si mesmo, é o intelecto dominando as paixões. É o intelecto dominando as emoções. E quando o homem se intelectualiza, brota, faz florir nele intelectualidade, faz florir nele filosofia, faz florir nele oratória, fluência. E ele vai dizer, o orador ele tem que ter a variedade para evitar a monotonia. Uma das coisas que mais mata um discurso, mais mata uma oratória é a monotonia. Ouvir oradores monótonos, fala muito baixo, ou fala às vezes no mesmo tom, ou às vezes não dá importância para o público, não olha para as pessoas, é inseguro, aquilo mata o público, aquilo é um sacrifício muito grande para os ouvintes, mata, o homem monótono mata o seu público, ele maltrata o seu público. Daí ele vai dizer, o orador ele precisa ter variedade, ser versátil. Ele tem que trabalhar os silêncios quando ele fala, ele tem que trabalhar as alturas do que ele fala, ele tem que variar. Ele tem que ter gestos, ele não pode ser um gesto excessivo, mas ele também não pode falar igual a uma estátua. Mas ele também não pode falar igual a um leão enjaulado querendo sair da jaula, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Ele tem que encontrar uma justa medida dos seus gestos para que isso contribua para extirpar a monotonia. Porque ele vai dizer literalmente, a monotonia é o decreto de morte de um orador. O orador não pode ser monótono. E aí ele continua fazendo outras considerações sobre as 5 fontes do sublime, né? O uso de figuras de linguagem também, saber usar as metáforas, né? Saber usar símbolos para poder explicar as coisas, e a harmonia das palavras. E aí a variedade que eu já falei para os senhores. Neste livro, aqui no primeiro livro dele, há um longo estudo sobre as figuras de linguagem. Nós temos um simpósio na Escola de Atenas, é só procurar aí no nosso canal, no YouTube, que vocês irão encontrar a oratória e as figuras de linguagem. Nós fizemos um simpósio riquíssimo a respeito desse tema. Mário Ferreira dos Santos, ele dedica uma grande parte de sua obra a estudar essas figuras de pensamentos, figuras de palavras, figuras de retórica, porque elas nasceram com a retórica, elas nasceram com um instrumento de convencimento. Jesus falava por metáforas, Jesus falava por parábolas, Buda falava por metáforas, Sócrates, Platão usavam os mitos, os próprios sofistas usavam os mitos para explicar verdades universais. Então, o domínio dessas alegorias
Ele vai aconselhar, leia fábulas, leiam poesias, tenha o domínio de frases de impacto de grandes pensadores, para que possam ser usados no momento que você precisa. Ele também vai aconselhar isso. E uma das coisas que ele vai aconselhar para o orador, evite conversas vulgares no dia a dia, porque às vezes as pessoas acostumam no dia a dia falar com vulgaridade, falar palavras de baixo calão, está muito na moda, né? Todo mundo usa palavras de qualquer jeito, até as autoridades usam de qualquer jeito, palavrões para quanto é lugar, e não tem ali uma solidez, não tem ali uma elevação da linguagem. E ele diz, se você pretende ser um orador, não se acostume com a linguagem vulgar, não se acostume com a linguagem chula, cultue a língua, cultue as palavras, escolha as palavras, não entre nesse redemoinho de baixeza verbal. O orador ele precisa ter uma elevação verbal, ao falar no próprio dia a dia. E isso faz parte do próprio domínio de suas paixões. São conselhos que ele vai desenvolvendo no seu livro, né? E aí ele vai dizer, a filosofia é um estudo imprescindível para o orador. É uma das razões pelas quais nós escolhemos estudar Mário Ferreira dos Santos. Ele vai dizer, a filosofia é um estudo imprescindível ao orador. Hoje, os grandes cursos de oratória que a gente vê por aí é carente de filosofia. Só quer ensinar gestos, só quer ensinar posturas, só quer ensinar essa parte que é visível ao público. Mas, como nós já falamos, a oratória é uma disciplina intelectual. É uma disciplina irmã da própria filosofia. Irmã e rivais, né, ao longo da própria história. Mas são irmãs, embora rivais, mas em muitos momentos da história elas se conciliam, elas se trabalham juntas, elas se encontram juntas, elas caminham juntas. O orador precisa ser da filosofia e o filósofo precisa da retórica. Então, são irmãs que divergiram durante muito tempo, mas que se encontraram ao longo de mais de 2000 anos, tem uns momentos de encontro. Por exemplo, lembra da nossa escola? Sintetiza um encontro ao longo da própria história da retórica, ensinando oratória com filosofia. É esse elemento filosófico dentro da própria escola de Atenas que faz com que a retórica e a oratória que nós trabalhamos aqui seja uma oratória diferenciada, ligada à fonte-mãe, ligada à cultura grega, ligada à cultura latina, greco-romana. E ele vai continuar nos aconselhando. Devemos ter a coragem de pensar por nós mesmos. Às vezes a gente só vira um reprodutor da ideia dos outros. Claro que as ideias de outras pessoas são fundamentais para que a gente possa construir as nossas. Nós nascemos ouvindo outras pessoas, nossos pais, nossos tutores, nossos professores, nossos mestres. Nós fomos iniciados por alguém em alguma cultura, em alguma arte, em algum conhecimento. Alguma coisa nós não trouxemos de nós totalmente. Mas nós temos que ter a nossa capacidade de pensar por nós mesmos. E aí ele vai fazer uma crítica à intelectualidade brasileira, que só valoriza o que vem da Europa, ou só valoriza o que vem dos Estados Unidos, é uma espécie de colonialistas passivos. Ele diz, pense por si mesmo, explore a sua intelectualidade, tenha coragem de se desenvolver, tenha coragem de falar, tenha coragem de publicar, porque nós temos essa capacidade. Então mas ele faz essa crítica, mas ele não chega a desprezar a cultura da europeia, a cultura americana. Não, ele valoriza, mas nos chama ao mesmo tempo a sermos intelectuais brasileiros, a sermos intelectuais pensadores, livres pensadores, nós que temos uma língua tão bonita, uma língua retórica, uma língua latina, uma língua que tem origem no latim, nós, mais do que muitas outras línguas, somos herdeiros da retórica de Cícero, somos herdeiros da retórica romana, somos herdeiros da língua portuguesa, de toda essa tradição da nossa retórica. Nós temos uma língua fluente, nós temos uma língua bela, capaz de dar sua contribuição para o mundo. Então, ele conclama para que nós sejamos livres pensadores também. Mas não podemos cair naquele ridículo de tudo que é da Europa, no Acre estudando cultura grega, no Acre valorizando a escola de Atenas, no Acre e a cultura do índio, a cultura do negro, a cultura, como se a escola de Atenas desvalorizasse a cultura local. A escola de Atenas é helenística.
Onde chega, abraça as outras culturas, se mistura, se junta. Alexandre o Grande, que foi o iniciador desse período helenístico, aonde ele chegava, ele cultuava os deuses do local, ele respeitava a cultura, ele respeitava os líderes, eles respeitavam as tradições daquele povo, mas ao mesmo tempo levava os livros de Aristóteles, os livros de Platão, a Ilíada de Homero, que era o grande livro de cabeceira dele, que dormia debaixo do travesseiro com o livro de Ilíada. Aristóteles fez a tradução do livro de Ilíada especificamente para Alexandre, e ele guardava num cofre, é conhecido como a tradução do pequeno cofre, que era um cofre que ele guardava a Ilíada e não se separava daquele cofre nas suas batalhas na Índia, na Pérsia, em Israel, no Egito. Por onde ele ia, ele levava a tradução da Ilíada feita por Aristóteles. Então, a cultura grega é uma cultura helenística. Ela, onde chega, brilhanta a cultura do próprio local. Ela não é uma cultura opressora, ela é uma cultura agregadora. A própria palavra grego vem de agregar. Porque os gregos mesmo não eram chamados de gregos, eram chamados de helenos, porque eles viviam na Hélade. Mas aquele povo vivia juntos, aquele povo era um povo agregado. Aquele povo tinha uma unidade, de alguma maneira, de pensamento, de filosofia. Daí o nome grego, de agregar. Então, a cultura grega é uma cultura agregadora. Ela se desenvolveu ao longo do tempo. Nós podemos falar de uma cultura greco-hebraica, porque é possível. Nós podemos falar de uma cultura greco-cristã, de uma cultura greco-budista, de uma cultura greco-hindu. Tudo isso por essa capacidade de agregação da cultura grega. Continuemos. E ele vai também dar um grande... Eu estou pegando pontos da própria obra, porque para conhecer a obra mesmo nós precisamos de ler. Então, mas quem quiser ler essas obras, nós estamos pegando os pontos fundamentais e aqueles pontos que podem trazer algo novo para nós. Ele vai dar um grande destaque nessa obra à voz. Imagine o orador sem a voz. Não existe oratória, simplesmente não existe oratória. Então, o instrumento básico é a voz. Como é a nossa voz? Nós conhecemos a nossa voz? A nossa voz é límpida. A nossa voz é clara. Nós pronunciamos bem as palavras. Temos uma altura boa para falar em determinados ambientes. Temos consciência da altura da nossa voz, do ritmo da nossa voz, do brilho da nossa voz. Temos alguma consciência de como ela soa nos ouvidos de quem está nos ouvindo? Nossa voz é simpática? Nossa voz é antipática? O que é que nós precisamos para melhorar a nossa voz? O que é que nós podemos conhecer para melhorar a qualidade da nossa voz? Então, ele vai dar um grande destaque a todo esse trabalho. E ligado à voz, ligar a voz ao ato de falar com clareza, está ligado grandes partes da gramática. Nós precisamos ter dicção, clareza na nossa pronúncia, ortoépia, pronunciar as palavras como elas devem ser pronunciadas. Por exemplo, próprio, não é próprio. É um pequeno exemplo que vai fazer a diferença na linguagem culta do orador. Isso é ortoépica. Ou a prosódia é rubrica, não é rúbrica. É como se pronuncia as palavras bem quanto à acentuação delas. Nós precisamos conhecer o orador, principalmente, se ele é um orador que fala para ambientes cultos, ele precisa dominar a cultura, a língua culta, a gramática. E ele vai dar um grande... Na verdade, essas obras de Mário Ferreira dos Santos destacam muito isso, gramática, vocabulário, conhecimento das palavras. Nós vamos ver aí. Aí ele dá um conselho. Para você melhorar a sua voz, e aí eu reafirmo esse conselho de Mário Ferreira dos Santos, porque é uma experiência própria também que eu tenho, ler em voz alta. Porque a gente lê silenciosamente, presta atenção tanto de coisas que a gente erra. A gente vai levando, vai engolindo, está compreendendo, mas nós vamos engolindo S e R, emendando umas palavras com a outra, não prejudica, porque nós estamos lendo silenciosamente, mas é diferente. Ler em voz alta, você vai ter que pronunciar tudo, vai ter que ter espaços de silêncio. Na mente não precisa, atropela tudo. Brrr,
e vai entendendo os textos. E a pessoa se acostuma a ler silenciosamente, quando vai falar, também se atropela. Então, ler em voz alta, senhores e senhoras, é um grande segredo da arte de falar bem, uma coisa tão simples. Podemos ler poesias, podemos ler fábulas, poesias para ganhar ritmo, estética, beleza, mas podemos ler fábulas, podemos ler histórias, podemos ler aqueles textos que nós escrevemos em voz alta. Eu, quase todos os dias, eu leio em voz alta, para ganhar o quê? Fluência, pronúncia correta das palavras, mais consciência do ritmo da minha própria fala, que nós estamos num constante aperfeiçoamento. Falar com fluência o tempo todo, às vezes é difícil, sempre tem por ali um né, sempre tem por ali um tique, alguma coisa da fala, né? Mas falar um né aqui ou acolá não é prejuízo algum. O problema é a pessoa estar todo tempo falando né, essas coisas bem conhecidas na oratória que a gente precisa superar. O né, o tá, tudo isso é falta de fluência. Ele vai dizer, ninguém pode vencer em sua profissão se tiver uma voz que impeça de agradar aos outros. O orador tem que agradar. Por mais que as pessoas não gostem dessa palavra. Tem coisas na oratória que as pessoas não gostam, mas nós temos que resgatar o valor delas. Às vezes não gosta da palavra retórica, que acha que é coisa vazia, nós temos que resgatar o valor da retórica. Não gosta da palavra sofista, porque sofista é os enganadores, né? Aí entra na própria manipulação histórica de quem foram os sofistas, nós temos que resgatar a palavra sofista. Agradar nós estamos bajulando as pessoas, não. Nós temos que agradar. O orador tem que saber agradar, a não ser que ele venha para querer detonar todo mundo, querer detonar a sociedade, querer detonar. Mas se ele quer convencer, se ele quer persuadir, ele tem que saber agradar. Agradar não é bajular. Agradar é receber bem as pessoas, agradar é prestigiar as pessoas, é respeitar as crenças de cada um, os valores religiosos, as opções sexuais, as opções ideológicas. Aqui no simpósio eu não falo de política. Aqui em simpósio dá vontade de eu falar de um determinado cidadão aí que lidera o país, mas nem o nome dele eu pronuncio em respeito à diversidade que muitas vezes tem num auditório como esse, diverso. O orador ele tem que ter habilidade para mexer em temas ideológicos, para mexer em temas religiosos, para mexer em temas sexuais, porque se ele não souber, ele está, muitas vezes, insultando a dignidade de quem está lhe ouvindo. Seja ele um advogado, seja ele no júri, ou um pastor, ou seja um jornalista, não, o orador ele precisa saber respeitar, ele tem que desenvolver uma espécie do que Pitágoras falou de tolerância universal. É dentro dessa tolerância, dessa versatilidade que ele vai entrando na mente das pessoas, que ele vai conquistando, que ele vai elevando o padrão vibratório de uma audiência, que a pessoa às vezes pode até deixar pensamentos retrógrados, reacionários, pensamentos baixos para lá, porque o orador foi vibrando numa faixa maior e o público foi acompanhando, até ele perceber determinados insights que possam fazê-lo mudar de opinião. Então ele diz que o orador ele precisa saber agradar. E agradar, leve em consideração a forma que eu estou dizendo. Não é bajular, não é se submeter aos caprichos e às paixões das pessoas. Não, não é isso. Um dos objetivos da oratória é agradar. O primeiro, docere, é instruir. O segundo, deletéria, agradar, deleitar. E o terceiro, convencer. Agradar é um dos objetivos da oratória. O orador que desagrada, o orador que afronta, o orador que cria movimentos dentro da sua própria plateia, ele está violando uma das finalidades da oratória, que é deletare, é agradar, é deleitar, é deixar as pessoas de bem com o que ele está falando. As pessoas podem sentir alguma coisa dentro dela, mas não porque foi um agredido pelo orador, mas porque o orador despertou pensamentos, insights, sentimentos, reflexões. E ele vai dizer, o orador deve ser sóbrio, incisivo, firme, né? Incisivo não quer dizer ignorante. Incisivo, tem que ser firme, tem que ter convicção do que ele está falando. E também não é uma convicção ignorante. Porque Osho já dizia, não tem nada mais perigoso do que um ignorante convicto. Esse é um dos mais perigosos seres humanos, é um ignorante convicto. Tá? O ignorante convicto de que sabe. Esse é um dos piores. Não deixa esse homem chegar a ser presidente, não deixe esse homem chegar a ser juiz, não deixe esse homem chegar a ser promotor, que a pior coisa é um ignorante convicto. Pior coisa.
Quando se fala em convicção, o orador tem que ter convicção, é uma convicção fundada na cultura, no saber, no estudo, na filosofia. Porque o ignorante também tem suas convicções. O orador, se não estiver convicto do que diz, não pode convencer as pessoas. Mas olha que a convicção que nós estamos falando aqui, reafirmo, é a convicção da cultura, do saber, do conteúdo, das provas. Ele está convicto porque ele tem tudo isso do lado dele, não porque ele é um ignorante. Está convicto de sua própria ignorância. E quer que os outros sejam convictos com ele também. Deve ser conciso, não deve ser um negócio muito comprido, as ideias muito compridas. As pessoas, quando pegam as palavras, não tem início, meio e fim, não sabe a hora de concluir. Essa percepção retórica é muito fundamental quando a gente fala para as pessoas. Que hora eu tenho que concluir? Aqui, por exemplo, eu tenho 1 hora, geralmente, de explanação. É o meu tempo de trabalho. Às vezes eu tenho 3 horas, 3 minutos. Então, eu tenho que ter essa consciência do tempo. Aliás, eu vou até olhar aqui o relógio. O treino da dialética, as antilogias dos sofistas. Aqui ele faz uma citação dos sofistas. Nós temos que treinar como os sofistas treinavam. Ele diz, o Mário Ferreira. As antilogias, os pensamentos contrários. O orador não pode ser uma pessoa unilateral. Ele só vê um assunto unilateralmente. Ele não consegue ver um assunto de forma múltipla. E ele vai dizer, olha, o exercício que os sofistas faziam é extremamente importante. Defender o pró e defender o contra. Fazer esse exercício, a gente mesmo, de como a gente pode ver um determinado fato, uma determinada ideia, por diversos ângulos diferentes. Isso é exercitar-se na dialética, na capacidade de ver as coisas por ângulos diversos. Dialética é isso, é esse diálogo que permite essa amplitude, esse raio mais rico no mesmo tema. E ele vai dizer, temos que aprender com os sofistas, com Protágoras, que ensinava as antilogias. A doença é sempre um mal. Quem disse que a doença é sempre um mal? Às vezes, por causa daquela doença, a pessoa transforma o seu viver. Às vezes, por causa daquela doença que tem um emprego do médico. Então, depende de como é que a gente vai ver determinadas coisas por determinados ângulos. E os sofistas exercitavam isso. Tem até um livro antigo chamado Duplos Discursos, que é atribuído a Protágoras, escrito no ano de 400 e pouco antes de Cristo. Duplos Discursos. É um livro excelente, que fala sobre a justiça, que fala sobre a verdade, que fala sobre o bem, e ele vai aplicando duplos discursos, duplas reflexões a respeito de cada assunto como esse. Duplos discursos. Então ele diz que nós temos que afastar essa visão unilateral. Fala também da ordem dos argumentos. Quando nós estamos argumentando, é bom saber a ordem que nós vamos explicar para as pessoas as coisas. Quais os argumentos que nós vamos usar primeiro. Até no nosso dia a dia, conversando com os filhos, com a esposa, com os amigos. Quando a gente tem, às vezes, um assunto delicado para conversar, a gente vai selecionando. Não, primeiro eu vou falar isso. Aí vou preparando, aí depois eu vou falar isso. Aí quando estiver preparadinho, eu falo isso. Então, até a ordem dos argumentos, nós precisamos saber colocar, saber desenvolver. Ele vai também trabalhar a valorização do auditório. O orador, como nós já falamos no nosso simpósio sobre Perelman, que está aí no nosso canal, ele tem que valorizar o auditório. O orador está falando para quem? Para ele mesmo. Mas tem muitas pessoas, a maioria que não são oradores, não tem noção de oratória, está falando é para ele mesmo. Ele não tem noção do outro. Ele não tem noção do auditório. Ele não tem noção do receptor. Então, ele não percebe quando as pessoas estão com sono, quando as pessoas estão saindo, quando as pessoas não estão suportando mais ele. Ele não tem essa percepção retórica, porque ele está voltado para ele. Ele acha que está abafando, ele acha que está falando grandes teses, ele acha que é o centro das atenções, e às vezes o público sofrendo com a inabilidade daquela pessoa que está falando. Então, o orador tem que amar o auditório. Não amar no sentido, grande a paixão de amar, não. Amar no sentido de valorizar, respeitar o auditório. Seja uma sala de aula com os alunos, seja os fiéis numa igreja, seja o júri numa defesa, seja os juízes, seja qualquer outra pessoa que nos ouve e nosso objetivo seja convencê-la,
é um auditório. Pode ser um auditório de uma pessoa, de duas pessoas, de 3, de 10, de 100, de 1000, de 1 milhão que assiste uma grande pregação, alguma coisa nesse sentido. Todos são auditórios e cada auditório tem a sua alma. Cada auditório tem seu espírito e o orador tem que penetrar. O orador tem que saber penetrar. O domínio da gramática. A gramática nasce dentro da retórica. Foi a retórica que trouxe os ensinos da gramática. Os sofistas trouxeram a gramática para dentro da retórica. Falar bem, os sinônimos. Pródico era extremamente especialista em sinônimos. As palavras sinônimas, diferenciar os sinônimos. Prazer é diferente de deleite. Alegria é diferente de felicidade. Palavras aparentemente sinônimas para nós, ele conseguia diferenciar cada palavra. Ó, não é tão sinônimo assim como você pensa, não. Porque ele conhecia as sutilezas das palavras. E Sócrates dizia, para ingressar no mundo oculto da sofística, é preciso conhecer esse segredo das palavras. A sua variedade, a sua flexibilidade, a sua praticidade. Sócrates vai dizer, para ingressar no segredo oculto dos sofistas, é preciso conhecer essa alma das palavras. E também ele vai dar um grande destaque à ampliação do vocabulário. Nós precisamos ampliar nosso vocabulário. Porque às vezes nós temos ideias e as ideias não fluem porque faltam palavras. Se nós conhecêssemos mais palavras, as ideias poderiam fluir melhor, porque ele vai resgatar palavras, ele vai construir inter-relações entre as palavras e vai conseguir explicar melhor. Ampliemos o nosso vocabulário, extremamente fundamental para o orador. Nossa oratória é do tamanho do nosso vocabulário. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Wittgenstein já dizia, o filósofo, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Se minha linguagem só vai até aqui, meu mundo só vai até ali, porque eu não tenho condições de expandi-lo, porque é limitada a minha fala, o meu vocabulário. As ideias fundamentais da segunda obra, técnicas do discurso moderno. Muitas ideias que eu falei aqui vão se repetindo nos outros livros, até para memorizar na cabeça dos seus leitores. Então, eu não vou repeti-las novamente, eu vou trazer algumas coisas novas. Vamos destacar os seguintes pontos. A meditação é imprescindível para o desenvolvimento intelectual e para a ampliação da capacidade atencional e da inteligência do orador. Quem medita, desenvolve a inteligência. Quem medita, desenvolve a atenção. E aqui a meditação eu falo tanto no sentido ocidental, como refletir sobre algo, pensar sobre algo, como a meditação como um silêncio interior, no sentido oriental. Porque essa palavra meditação ela tem um sentido ocidental e tem um sentido oriental. No sentido ocidental, meditação sempre são grandes reflexões a respeito de um tema. Parar para meditar, mergulhar, penetrar naquele tema pelo poder do intelecto. E já na tradição oriental, é o silêncio que o orador tem que saber valorizar, se resguardar, para poder entender o seu próprio objeto de estudo. E ele vai dizer que sábios, filósofos, líderes, são homens de meditação. Que essa meditação que permite às pessoas olhar com os olhos do espírito, penetrar as coisas com os olhos da consciência. Aí, durante esse livro, ele vai abordar as 5 partes da retórica, que nós também já falamos em muitos simpósios nossos. Não é as 5 partes do discurso, é as 5 partes dessa disciplina, chamada retórica, que é a invenção, que é a disposição, que é a elocução, que é a memória e que é a ação. O que é a invenção? É a descoberta dos argumentos no nosso próprio eu. Aristóteles já dizia, dando uma definição de retórica, retórica é a capacidade de ver mentalmente aquilo que em cada caso é capaz de gerar persuasão. É o trabalho oculto do orador, o trabalho esotérico do orador. Ele percebe, há um faro retórico, há uma antena ligada, há uma telepatia, quando ele percebe aquilo que naquele ambiente é capaz de mobilizar, é capaz de convencer, é capaz de fazer com que as pessoas acreditem nele. Sobre um tema, ele vai descobrindo. E para isso precisa meditação, para isso precisa reflexão, para isso precisa leitura. É invencio. Por isso que a oratória é uma disciplina intelectual. Segunda parte, disposition.
Disposição. Eu encontrei os argumentos, folhinha, e agora eu preciso ordená-los. Eu preciso, não vou apresentar as coisas de qualquer jeito, chegar num ambiente e falar de qualquer jeito. Eu preciso introduzir, ter o início, ter o desenvolvimento do meu raciocínio, defender meus pontos de vista, refutar os dos adversários, para poder conquistar as pessoas, depois concluir. Há uma ordem no discurso. Eu não vou chegar aqui no simpósio e falar de qualquer jeito. Os senhores estão acompanhando aí que tem ordem nesse trabalho. Tem uma introdução, estou estudando livro por livro, e daqui a pouco eu vou concluir. Então, isso se chama disposição. Eu encontrei, eu li, eu pesquisei, eu anotei um bocado de coisa, mas eu tive que sentar para fazer essa disposição que hoje está aí no roteiro, que hoje eu estou mostrando aqui, que está se materializando aqui neste momento. Invenção, disposição, elocução. Eu vou dar beleza. Eu não vou escrever de qualquer jeito, eu não vou escrever qualquer palavra. Eu não vou aqui dizer um palavrão. Não, eu vou ter que enriquecer o vocabulário. Aqui, quando eu estiver falando, como eu estou falando agora, procurar ao máximo ser claro, mas ser também estético. Procurar ter beleza no que fala, ritmo no que fala, algo diferenciado do dia a dia, uma linguagem coloquial, mas ao mesmo tempo uma linguagem que é um pouco diferente, porque o orador ele precisa ser um pouco diferente da linguagem do dia a dia, quando ele está falando para as pessoas. Então, isso é a elocúcio, é o embelezamento do dizer, com figuras de linguagem, com sentenças, com símbolos, com comparações. Isso é elocúcio. Você vai vestir. Por enquanto, a oratória está nua. Com a elocúcio, com a elocução, você averte. Pega um perfume dos mais caros da França, aí coloca nela uma das roupas mais maravilhosas da Índia, da Grécia, da Pérsia, estende uns tapetes por lá, e apresenta ao público. Essa é a missão da elocúcio. É o embelezamento, a estética, a dimensão estética do dizer. Quando eu tenho tudo isso preparado, eu tenho que colocar onde? Na memória, porque o que adianta eu ter feito tudo isso e não ter gravado na memória para pronunciar agora para os senhores? Que pode ser essa memória aqui. Isso aqui é uma memória. Mas se de repente falhar, isso aqui, eu tenho dentro da minha própria memória, o roteiro, porque eu li, eu escrevi, foi eu que escrevi. Então eu posso falar para o público, está gravado. A memória é a guardiã de todas as partes da retórica. De repente, se faltar a memória para uma pessoa, se faltasse a memória para mim, o que é que eu ia fazer mais aqui? Acabou. Eu não sabia o que dizer mais, não sabia onde eu estaria, o que é que eu ia fazer aqui, confundindo as coisas. A memória é a guardiã de todas as partes da retórica, dizia Marco Túlio Cícero. Ela que guarda o que eu vou dizer no início, ela que guarda o que eu vou dizer no meio, é ela que guarda o que eu vou dizer no final, ela é guardiã de todas as partes da retórica. E havia um dos sofistas, um manoteu, na Grécia, chamado Hípias, que era um homem extremamente habilidoso com a memória. Era invejado pela memória que tinha. E ele, já naquela época, ensinava as pessoas a desenvolver a memória, técnicas mnemônicas. Hípias era extraordinário professor sobre essas técnicas de memória. Existiam pessoas na Grécia que tinham a Ilíada de cor, a Odisseia de cor. Nicéforo é um filho de um general grego que sabia a Ilíada e a Odisseia de cor. Alexandre o Grande fala-se que ele sabia a Ilíada de cor. Essa memorização, essa memória que nós devemos guardar, é o tesouro da oratória, preservação da nossa memória, capacidade de lembrar dos argumentos, lembrar das falas, perceber as coisas. Tudo exige memória viva, memória perspicaz. E por último, o que eu estou fazendo agora? Olha as 5 partes da retórica. Invencio, dispositio, elocutio, memória e ação. É isso que eu estou fazendo. É os gestos, é a palavra. É essa manifestação, é a materialização. Até então a retórica era só um corpo, a retórica era só uma alma, a retórica era só um espírito. Agora ela está se materializando com o que estamos fazendo aqui. Essa é a ação, é o ator em ação. O orador precisa ter teatral. É outra coisa que nós temos que resgatar. Ah, teatral está inventando. Não, teatral é a dramatização do discurso. O orador ele não vai estar sendo um hipócrita, embora a palavra ação, representação, venha da palavra hipócrisis, que é a manifestação de tudo isso que eu estou falando. Tem que ter vigor nos gestos, vigor na palavra,
Tudo isso faz parte da teatralização, da dramatização. De alguma maneira aqui eu estou encenando um trabalho. Tem que ter vida, tem que ter movimento, tem que ter dinamismo para que as pessoas possam ouvi-lo. Então essa dramatização, essa ação, a representação é fundamental. Perguntaram a Demóstenes, qual a principal parte da retórica, Demóstenes? Ele disse a ação, a representação. E a segunda melhor parte, mais importante, é a representação. E a terceira é a representação. O que adianta eu ter construído tudo isso, que agora o orador não tem condições de falar, explicar para as pessoas? E às vezes todos os cursos se resumem a essa representação. E veja que é só a ponta do iceberg. Abaixo do iceberg tem a inventio, a dispositio, a elocutio, a memória. E às vezes o curso só pretende ensinar a pontinha do iceberg, que é essa que é vista. Então ele vai falar tudo isso, ele vai explicar os estilos retóricos simples, temperado e sublime. Qual é o nosso estilo? Nós precisamos conhecer o nosso estilo. Se o nosso estilo é mais professoral, expositivo, vamos desenvolver nosso estilo. Não vamos querer ser grandiloquente sem ter condições para isso. Agora outras pessoas podem ser mais sublimes, grandiloquentes, que é outro estilo de oratória, que é a oratória do júri, que é a oratória dos grandes comícios, que é a oratória dos momentos cruciais de uma nação, onde são chamados oradores grandiloquentes para conduzir um povo. É o estilo grandiloquente, é o estilo sublime, nem todos têm essa condição, porque precisa se conhecer. Se meu estilo é simples, é professoral, eu tenho que desenvolver e me tornar um bom orador dentro do meu estilo. São estilos retóricos que existem, e cada um tem a sua beleza e o seu valor. Eu não posso dar uma aula grandiloquente para 3, 4, 5 pessoas dentro de uma sala, como se eu estivesse dentro de um comício. Não. É outro estilo. E o estilo mais temperado, que é o estilo de uma palestra. Qual é o estilo que eu estou aplicando aqui nesse momento? É mais o estilo temperado. Não é o simples, nem é o grandiloquente. O grandiloquente é ainda maior, é mais largos gestos, é mais comovente, é mais patético, é menos racional até. Mas esse estilo temperado, ele procura estar entre o simples e o grandiloquente. É o estilo de uma palestra, por exemplo, como essa. E o orador tem que saber escolher. E às vezes o orador não é habilidoso em todos esses estilos. O orador perfeito, o orador completo, perfeito entre aspas, porque é pelo menos o ideal de perfeição, já que não existe orador perfeito. Cícero diz, não sei se existiu, se existe ou se existirá, mas pelo menos é um ideal, a perfeição. E dentro desse ideal de perfeição, o orador perfeito é aquele que fala o estilo simples, fala o estilo temperado, fala o estilo grandiloquente. É o orador que sabe falar para o tribuna, é o orador que sabe falar para a política, é o orador que sabe falar para o ensino. Ele domina todos os estilos de retórica, ele domina todos os gêneros de retórica, porque é um orador mais perfeito, como era Marco Túlio Cícero, que dominava todos os estilos de retórica, forense, política, instrutiva. Então ele mantém-se nessa explicação dentro dos cânones da retórica grega. Virando, o orador deve ser um homem culto. Nós já falamos. O valor da boa pronúncia das palavras, também já falamos, ortoépia e prosódia, já ensinada pelos sofistas. Tem tantas palavras que nós falamos com a pronúncia errada que a gente às vezes nem imagina. E palavras que a gente fala com acentuação errada também, porque a gente é acostumado a ouvir sendo faladas de forma errada. Nós precisamos dedicar um tempinho para estudar ortoépia, prosódia, pegar uma gramática, estudar bem como é que se pronuncia realmente determinadas palavras. O acento, se é fechado, o acento, se é aberto. Por exemplo, tem uns poetas na Grécia Antiga que são chamados de aedos. Eu sempre costumava falar aedos, com som mais fechado, né? Aedo. Mas a pronúncia é aedo, segundo o dicionário AIS. Então, são coisas que nós precisamos entender para poder pronunciar de forma correta. O valor das pronúncias, né, ele vai, leia e escute bons oradores, não vai escutar maus oradores, pegue os grandes oradores da história, leia os grandes discursos dos grandes oradores, conviva na companhia dos grandes oradores. Se você quer ser um bom orador, conviva na companhia dos bons.
Tenha um repertório de sentenças, máximas, fábulas, boas histórias na memória. Diga coisas novas, não adianta ficar repetindo só o que as pessoas falaram, porque as pessoas se distanciam, vão embora, aquela pessoa só está dizendo as mesmas coisas, só está dizendo o que os outros já disseram, que novidade tem ele para me oferecer? O orador tem que oferecer algumas coisas novas. Um dos pontos mais altos da obra, da segunda obra, que é Técnicas do Discurso Moderno, é quando ele elabora 50 conselhos para o homem falar bem. 50. É um momento muito rico dessa obra, Técnicas do Discurso Moderno. Eu vou falar só alguns aqui. Ele diz assim: ser interiormente forte. Onde está aqui a ética do advogado, a espiritualidade do orador. Ser interiormente forte. Ou seja, ser interiormente desenvolvido. Ser interiormente resistente, ter uma têmpera forte. O orador precisa disso, porque ele vai encontrar muitas resistências. Ele é um quebrador de resistências que está na cabeça das pessoas, às vezes na cabeça da sociedade. Ele tem que ter resistência interior, firmeza interior. Preservar a riqueza em todas as partes. Às vezes a pessoa inicia bem, aí quando chega lá no meio, pobreza no discurso. Aí lá no final, ele diz: mantenha a riqueza do seu discurso, do início ao fim, mantenha-se rico no seu dizer, nas suas palavras. Mantenha-se rico. Ser agradável, nós já falamos, não ser pessimista. Não tem orador pessimista, isso é uma coisa que as pessoas precisam ter consciência. Porque se espera do orador, não tem orador pessimista, ele fica sozinho. O orador ele tem que ser otimista. Ah, mas o otimista é enganar as pessoas. Não, faz o que Ariano Suassuna diz. Suassuna diz, né? Otimista, realista, alguma coisa nesse sentido. Mas o orador tem que ser um homem positivo. O orador tem que ser um homem otimista. O orador não pode ser um homem negativo. O orador não pode ser um homem pessimista, porque senão quem é que vai seguir esse homem? A não ser aqueles que estão vibrando no mesmo padrão dele. Mas aqueles que querem uma visão mais positiva, mais limpa, mais especial da vida, fogem. Tudo não presta, tudo é errado, tudo não funciona, tudo é assim, tudo é dominação, tudo é exploração, tudo é capitalismo, tudo é comunismo, tudo é direita. Vira uma pessoa extremamente antipática, pessimista, não tem uma visão melhor para erguer a energia das pessoas que já vibram num padrão tão baixo. A noosfera da Terra, a esfera do pensamento da Terra, já vibra num pensamento tão baixo. Tantas guerras, tantos crimes. O orador é um homem que eleva. O orador é um comandante, o orador é um líder. E ele incentiva a estudar lógica, estude lógica, para não estar falando as coisas sem lógica. Incentiva no livro a formação de grupos de oratória. Olha aqui nosso grupo de oratória. Aqui nós somos um grupo de oratória. E os grupos de oratória que ele incentiva aqui são coisas magníficas. Grupos de pessoas iluministas. Grupo, confraria de humanistas, para estudar temas elevados, para se especializar na oratória, em grandes temas. Ele incentiva as pessoas a fazerem grupos de oratória. E o valor que ele dá à etimologia. Conhecer os prefixos, os sufixos, vem da Grécia, esse é do sânscrito, esse é do hebraico, esse é indígena. Ele conhecer a etimologia das palavras. A etimologia das palavras é uma grande fonte da arte de falar bem. Conhecer as palavras. Eu, particularmente, sou um aficionado no estudo da etimologia. Toda palavra eu vou primeiro de onde ela veio. Qual o significado dela, de onde ela nasceu. O que ela significa lá na sua origem, que ela teve um nascimento. O que é que ela significa? Isso é o estudo da etimologia, importante para o orador. Vamos lá para a próxima obra, já para concluir. As ideias fundamentais da terceira obra, Práticas de Oratória. Para mim, esta é a mais bela obra, talvez por causa desse método que ele falou, né? Método panorâmico, método analítico, e ele se distancia e vê a cidade da montanha novamente, é um método concreto. Então, para mim, é a mais bela das obras dele, que é a Práticas de Oratória. Práticas de Oratória. O orador deve estar à cata de símbolos e metáforas. O orador tem que falar por símbolos. Nós fizemos um simpósio aqui que a nuvem se tornou um grande símbolo da oratória. Você olha para a nuvem, é um elefante, olha para ela, é um cavalo, olha de novo, ela sumiu, olha de novo, ela está carregada de água. O orador ele tem que ser um pouco essa flexibilidade, essa elasticidade, essa criatividade de uma nuvem. É um símbolo da retórica, a nuvem.
Então, o orador tem que estar cata de símbolos para poder explicar as coisas. E de metáforas. Adequação entre falar e viver, a ética, tato com as pessoas, condições fundamentais para ser um bom orador, ter domínio de si, que nós já falamos um pouco, ter inteligência e agradabilidade, que nós falamos também, o kairós retórico, que ele destaca bem, saber falar para as mulheres, saber falar para as crianças, saber falar para os idosos, saber falar para intelectuais, saber falar para as pessoas que não têm saber. Tudo isso é o kairós, a adequação do orador ao ambiente, ao auditório. Ter teatralidade, dramaticidade, como nós já explicamos, versatilidade. O orador é um eterno aprendiz, ele está sempre enriquecendo o seu baú retórico, o seu tesouro retórico, ele está sempre colocando lá coisas novas, sempre novas leituras, sempre novas experiências. Ele está sempre enriquecendo o seu tesouro retórico. O orador tem que ter sempre uma insatisfação inspiradora. As pessoas pensam que insatisfação é coisa ruim. Não, se ela for inspiradora, eu quero melhorar, eu quero me aperfeiçoar, estou insatisfeito, eu quero chegar ao próximo nível, um próximo grau, uma qualidade melhor. Isso é uma satisfação inspiradora, que faz com que as pessoas busquem se superar, busquem desenvolver sua potencialidade. O orador habilidoso é aquele que realiza a sua plena adaptação ao ambiente. Fale aos sentidos, fale ao cérebro, fale ao coração. O orador ele tem que falar para tudo isso, para os sentidos, para o cérebro, para o coração, para tudo. Ele tem que falar para tudo isso aí. O valor do silêncio, ele destaca. O orador é um sedutor. É sedutor, sempre não, alguma coisa, é enganador, né? Mas é um sedutor. O orador é um sedutor, o professor é um sedutor, o mestre é um sedutor. Porque, de alguma maneira, ele está seduzindo a inteligência. Não é a sedução sexual, que às vezes a palavra sedução é uma pessoa, a mente das pessoas já tão contaminada que já abarca lá para o sexo. Ele é um sedutor, ele conquista a inteligência, ele conquista as emoções, ele conquista a admiração. De alguma maneira, o orador é um sedutor. A afetividade, quando se alia à razão, é invencível. Finalidades da eloquência, ele segue explicando, nós já explicamos, instruir, agradar e convencer. O bom orador está todo o tempo enriquecendo seu tesouro retórico. Desenvolveu o dom poético, aqui temos o professor Renan, um grande poeta. Não debata com qualquer um, isso aqui é um conselho aristotélico. Não debata com quem é ilógico, não debata com quem só é pessimista, não debata com quem só é causador de confusão. Escolha os seus debatedores. Não perca tempo com aquelas pessoas que não têm respeito com os fatos, com a razão, com a história, que acham que a Terra é plana e etc e tal. Por que eu vou debater com um terraplanista? Não tem condição. Então escolha os seus debatedores. E esse é um conselho aristotélico, né? que ele dá também. Não ofenda, não agrida, seja nobre, não perca a firmeza. O orador não pode estar na baixaria, na agressão, na linguagem chula, vulgar. Ele tem recursos para ser mais elevado, ele tem recursos para ser mais nobre do que usar palavras de baixo calão, para agredir, ofender, magoar as pessoas, difamar, caluniar, usar de fake news contra as pessoas. Não, o verdadeiro orador ele tem recursos suficientes para poder convencer. E quando ele vê que não dá para convencer, faz como Pitágoras, se retira ali, se o mal está vencendo, se o erro está vencendo, se as coisas erradas estão vencendo, não dá para combater por enquanto, dá uma retirada. Quando estiver mais forte, volta para combater, mas não precisa estar ofendendo, maltratando as pessoas. Conheça a alma dos seus ouvintes. Não tem o orador direito de envenenar a consciência dos jovens, porque os jovens vivem num período que às vezes tem oradores que manipulam esses hormônios dos jovens, botando os jovens para caminhos desastrados. O orador não tem direito de envenenar a consciência de jovens e nem a consciência de ninguém, nem de velho, nem de pessoas, nem de manipular, de envenenar as pessoas. O orador é um construtor de homens, um pescador de homens. Como Jesus disse, deixa essas redes, deixa de ser pescador de peixes e vem ser pescador de homens. Jesus está dizendo a mesma coisa para os oradores. Tu serás pescadores de homens. Tu serás elevado, tu serás um humanista, tu serás um iluminista, tu serás um condutor de sociedades, tu serás um elaborador de leis, tu serás um reconstrutor das cidades perdidas. As ideias fundamentais da quarta obra, Antologia de Famosos Discursos. Aqui ele vai fazer um breve estudo sobre a unidade do discurso, que nós já falamos, tem que ter início, meio e fim. Sócrates já dizia isso lá no Fedro de Platão. O discurso tem que ter unidade. O discurso tem que ser um organismo vivo. Ele tem que ter interconexão de suas partes. Não é qualquer jeito aqui, é o início, meio e fim. Mas cadê a organicidade interna?
a coerência interna que liga uma parte à outra, do início ao fim. Então ele destaca muito bem isso e ele vai dizer uma coisa que eu acho interessante. Somos da opinião, diz MFS, Mário Ferreira dos Santos. Somos da opinião que a primeira providência que deve atingir um estudioso de oratória é a construção harmônica do conhecimento. É a primeira providência. Ter harmonia, ter unidade. Aqui ele é pitagórico. Tem que ter unidade, tem que ter harmonia, tem que ter correspondência nas partes. Depois, quando o orador consegue ter essa unidade, pode aprimorar suas palavras, pode aprimorar a linguagem, mas não pode perder a unidade do discurso. O um é a razão, o 2 é a opinião. Aí já entra na numerologia pitagórica. O 2 já tem uma opinião de um, tem uma opinião de outro. A unidade é a razão, a unidade é o logos. O 2 é a diversidade, o 2 é a multiplicidade, o 2 é a opinião. Mas nós vamos ter a oportunidade de termos um simpósio sobre a oratória pitagórica. Então, a unidade, ele fala como espinha dorsal do discurso. Ele vai falar das partes do discurso, né, já para ir concluindo. Nós falamos das partes da retórica: invenção, disposição, elocução, memória e ação. Isso é as partes da disciplina. Agora, as partes desse discurso que nós estamos fazendo aqui, tem a parte de iniciar, de desenvolver e de concluir. O orador tem que saber falar inicialmente, que nós chamamos de exórdio. Ele não pode entrar de qualquer jeito, ele tem que saudar as pessoas, ele tem que criar um ambiente de que os ouvintes possam dar atenção para ele, benevolência, ele tem que se conexionar com o seu público, entrar em comunhão com o seu público antes de querer convencer, antes de querer explanar aquilo que acredita, antes de querer conquistar o coração das pessoas. Às vezes as pessoas nem conhecem os outros, já querem conquistar o coração dos outros. Não, o orador não pode fazer isso. O orador tem que saber chegar, saber se apresentar, saber se conexionar, saber se ter a comunhão de espíritos, de mentes, como dizia Chaim Perelman, para depois poder buscar o coração das pessoas. Então o exórdio serve para isso. É uma das partes mais fundamentais de uma oratória, é saber iniciar um discurso. É a função de um exórdio. Não é só dar boa noite, não. A função do exórdio é preparar o terreno. Ninguém constrói um terreno se ele não estiver preparado. O exórdio é a preparação do terreno. Deixar todo o terreno aplanado, preparado, para que eu possa edificar a minha casa, sobre a rocha, se for possível. Aí depois de a gente ter feito o exórdio, aí a gente começa a entrar nos pontos que a gente quer explanar. Quero explanar isso. Aí vai na ordem, isso é isso. Refuta os argumentos contrários, defende os seus, com argumento, com racionalidade. Na primeira parte do discurso, no exórdio, a pessoa tem que ser um pouco afetiva, né? Procurar criar comunhão, criar conexão, e para isso tem que ser afetiva. Agora, já na parte do discurso, no miolo do discurso, ele tem que ser racional, ele tem que ser demonstrativo, ele tem que dizer para o que veio. Ele está defendendo opiniões corretas, opiniões sensatas, opiniões racionais, com provas. Então, ele tem que ser racional. Primeiro afetivo, depois racional e, por fim, um homem dos sentimentos, um homem do patos, onde ele pode mobilizar as paixões dos seus ouvintes, porque ele se conexionou no exórdio, porque ele convenceu o intelecto no miolo do seu discurso, e agora ele está preparado para o patético, para movimentar as paixões. O povo já se entregou para ele, o povo confiou nele, o povo está disposto a segui-lo, porque ele fez todo o trabalho, e agora o coração do seu auditório pode ser dado a ele, porque ele fez todo um trabalho de construção, é um trabalho de edificação. E aí depois ele traz vários discursos de grandes pensadores brasileiros, como Rui Barbosa, que é nosso confrade, o Denis, grande patrono da advocacia brasileira, Silvio Romero, Coelho Neto, Brasílio Machado, Jânio Quadros, que foi um grande orador, Tobias Barreto, foi um grande jurista, Tobias Barreto, Monte Alverne. Então ele aconselha a ler esses discursos que ele traz no seu livro, que eu tenho em PDF, o trabalho, eu não tenho assim livro físico. Ele aconselha a ler esses discursos em voz alta, estudar esses discursos, fazer reflexão sobre esses grandes oradores brasileiros. Ler grandes oradores.
Leia, e ele vai dizer, leia também lá os gregos, os grandes discursos deixados pelos gregos, os grandes discursos deixados por Cícero. Vá lá e leia esses grandes discursos. Concluindo, última parte. Ele traz um conjunto de livros que ele aconselha o orador a ler. Platão, Diálogos de Platão. Diálogos de Platão, Cícero dizia: eu aprendi mais oratória lendo os elevados diálogos de Platão do que frequentando a escola dos retores, dos oradores. É só para a gente ter uma ideia do valor que representam os diálogos de Platão. Eu já tive a felicidade de ler todos e ler vários já com outras leituras, releituras. Leia Aristóteles. Lê o livro A Retórica de Aristóteles, Ética Nicômaco de Aristóteles, Política de Aristóteles. São livros consagrados, são livros vivos, são livros atuais, são livros clássicos. Emerson, os ensaios de Emerson, grande pensador americano, um monstro da intelectualidade americana. Waldo Emerson. Nietzsche, ele foi um tradutor do Nietzsche, assim falou Zaratustra, aquilo ali, o livro todo é um discurso, o livro todo é Nietzsche falando, é o Zaratustra falando. Aí ele tem duas novidades aqui de livros que eu fui procurar na internet e consegui. São livros volumosos. Eu tirei alguns excertos. Por exemplo, Livro dos Oradores, de Timon. Livro muito bonito. Agora é livro longo, mas eu encontrei. Eu não conhecia esse livro, conheci por meio de Mário Ferreira. Livro dos Oradores, é do século XVIII. E Filosofia da Eloquência, outro grande livro de Capimani. Fui procurar esses dois livros, uma maravilha, não conhecia. Me enriqueceu profundamente. Baixei os dois livros, encontrei os dois livros, e numa oportunidade vou lê-los com mais detalhe. Li muitas partes do livro, mas duas obras que, repito, Livro dos Oradores, de Timon, e Filosofia da Eloquência, de Capimani. Rui Barbosa, né, o nosso grande patrono. Tem pessoas que criticam o Rui Barbosa, que viu ele discursando, né? Eu não gosto nem de fazer essas críticas, porque às vezes a gente faz uma crítica e detona a imagem de um homem quase sagrado, né, para muitas pessoas. Mas tem pessoas da época que dizem que o Rui Barbosa falava num tom, que aquela ali era uma nota só. Né? Tem pessoas que já ouviram o Rui Barbosa falando, que escreveram sobre o Rui Barbosa, né? Mas é um mito, né? Pelo menos os textos escritos dele são grandes peças literárias, grandes peças retóricas, de grande valor. Oração aos Moços, um grande clássico, né, do direito. Oração aos Moços. O Dever do Advogado é um outro grande clássico. Exercitar-se nos ditos dos sábios. Quem quer se exercitar nos ditos dos sábios? Está lá Jesus, está lá Salomão, está lá os sete sábios da Grécia, está lá Buda, está lá o Olímpio com seus provérbios olimpianos. Então nós temos muitos provérbios que a gente pode se exercitar. E aí ele vai dizer, a eloquência é uma totalidade. Como que a eloquência não é uma totalidade? Olha, gestos, palavras, ação, pensamento, filosofia, história, psicologia, espiritualidade. A eloquência é um todo, é uma totalidade, é uma amplidão, que o orador tem que saber integrar. Então a eloquência, ele diz, é uma integralidade. E aqui eu vou ler o que ele diz. Lembre-se que a oratória é uma arte difícil que exige muita paciência, muita dedicação, muita fé e confiança em si mesmo. Fortaleça seu caráter e sua personalidade. Faça de si mesmo um paladino de causas nobres. Use a palavra para o bem. Lembre-se que o mundo moderno está precisando de homens nobres, dignos, pois estamos numa época sem nobreza e sem dignidade. Isso falava 68 para hoje nós, né? Imagine hoje. Lute por algo mais elevado. Faça de sua palavra um instrumento para a dignidade humana. Escolha um ideal digno e lute por ele. Então, Mário Ferreira dos Santos, ele sempre se refere à oratória como nobre arte. Diversas vezes no seu livro, ele não cita a palavra retórica e oratória, ele vai nobre arte. Nobre arte. E foi assim que ele tratou a oratória, com nobreza, com grandeza, com elevação, com respeito, que merece essa ciência, que merece esse saber. Ele tratou a oratória como ele a chamou, como ele a intitulou, nobre arte. E é isso que nós estamos estudando aqui, uma arte nobre.
Nós dissemos no início que nós escolhemos fazer esse estudo das obras de oratória de Mário Ferreira dos Santos devido principalmente à sua filosofia, à sua raiz filosófica. E ele vai dizer, não deve o orador nunca esquecer-se que não há tema, por menor que seja, que não caiba uma tinta filosófica. Porque a filosofia envolve o todo, então qualquer objeto de estudo cabe uma tintura filosófica. E essa tintura filosófica é capaz de embelezar o objeto, dar convicção àquele objeto, porque você colocou uma pitada de filosofia no meio. Filosofia no silêncio, a filosofia na oratória, a filosofia no jornalismo, a filosofia na poesia, a filosofia na política, a filosofia nas letras, a filosofia no amor. Tudo que se coloca a filosofia, a tinta da filosofia dá cores mais bonitas. Sejamos, então, para concluir, todos amantes dessa Sofia. Às vezes a minha esposa diz, com quem tu está aí no escritório? Eu digo, com minha amante. É, minha amante, Sofia. Ah, eu estou indo lá para o Quinari, tu vai com quem? Com minha amante, Sofia. Estou acompanhado da filosofia, amante da sabedoria, amante de Sofia. Sofia é a sabedoria. O advogado, o orador, nós temos que ser amantes de Sofia, amantes da sabedoria. Pintemos nosso pensamento, nossa fala e nossos atos com as belas cores da augusta filosofia. Muito obrigado, senhores e senhoras.